Enquanto meio país compra vasos inteligentes e fertilizante com aroma de lavanda, existe um jardim que o tempo não conseguiu apagar, o jardim de antigamente. Aquele que não tinha luzes de LED nem etiquetas ecológicas, mas sim alma. Hoje viajamos ao passado para desenterrar 15 ideias que os jardineiros modernos esqueceram, mas que os Amish nunca deixaram de usar. Porque eles não trocaram a tradição por moda, cuidaram dela como se cuida de uma semente no inverno. E nessa terra antiga, continuam brotando segredos que poderiam salvar até a horta mais moderna. A estufa invisível. Como os Amish vencem o frio com vidros velhos. Esqueça a estufa automatizada com painéis solares e irrigação controlada pelo tablet. Os Amish têm uma solução mais antiga, mais barata e, spoiler, muito mais genial. As armações frias. É simples. Uma caixa de madeira reaproveitada, uma janela velha por cima. E pronto, magia solar. O vidro captura o calor como um abraço do sol nas sementes adormecidas, enquanto o mundo lá fora congela. Lá dentro brotam alfaces, espinafres e cenouras como se fosse maio em pleno janeiro. Nas comunidades Amish, essas armações são construídas à mão, muitas vezes reutilizando janelas que outros descartam. Não precisam de tomada, nem de programação. Apenas se inclinam para o leste, buscando a luz com a confiança de quem conhece os ritmos do clima melhor do que qualquer meteorologista. Resultado, uma primavera que começa semanas antes. E uma colheita que não se rende ao inverno. Enquanto outros esperam o preço do tomate baixar, eles já estão colhendo o jantar. A cabana de feijão, o parque de diversões que cresce sozinho. Enquanto crianças urbanas pulam em brinquedos de plástico made in China, as crianças Amish têm algo muito melhor, uma cabana de feijão. O que é isso? Um tipe feito com varas ou canas de madeira amarradas no topo, como um totem de infância, e feijões trepadores plantados na base. Em poucas semanas, essa estrutura vira uma cabana verde, coberta de folhas brilhantes e vagens penduradas como guirlandas naturais. É casa, esconderijo e horta, tudo ao mesmo tempo. As mães Amish adoram essa invenção pelo que ela representa: brincadeira livre, sombra viva e alimento fresco. Não precisa de pilhas, nem de manual, nem de montagem complicada. Só terra, tempo e crianças com vontade de subir. E o melhor, cada feijão colhido ali tem sabor de verão e de risada. Em um mundo cheio de plástico e telas, os Amish lembram que a infância mais rica se cultiva. Literalmente. Jardins de guerra, corações em paz. O legado Amish de autossuficiência. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos inteiros correram para plantar jardins da vitória, por patriotismo e necessidade. Para os Amish, isso não foi uma moda, era simplesmente continuar fazendo o que sempre fizeram. Em suas comunidades, nunca deixaram de cultivar tomates, batatas, cenouras e alfaces nos quintais. Não por tendência nem por propaganda, mas por convicção. Sabiam que a verdadeira segurança alimentar não está nas prateleiras do supermercado, e sim na terra debaixo dos pés. Mesmo nas cidades, alguns menonitas e grupos irmãos cultivavam em telhados, becos ou terrenos comunitários, como se cada semente fosse um ato silencioso de resistência. Hoje, quando redescobrimos o valor de plantar nossa comida, eles nem percebem o retorno da moda. Continuam. Como sempre, arando com cavalos, semeando com as mãos e se alimentando da terra que conhecem pelo nome. Moda? Não. É o jeito de viver deles. E talvez também a salvação da nossa. O esconderijo dos caules eternos, a plantação de ruibarbo que sobrevive a tudo. Sabe qual planta não precisa do seu carinho diário, nem de irrigação automática, nem de fertilizantes com nome de startup? O ruibarbo, e os Amish sabem bem disso. Em cada quintal Amish, escondido atrás do celeiro ou perto da cerca de madeira, existe um canto eterno, a plantação de ruibarbo. É como o avô das plantas, forte, silencioso e sempre pronto. Não importa se neva, se cai granizo ou se o mundo desmorona. O ruibarbo volta, ano após ano, sem reclamar. Essa planta rústica com caules grossos de um vermelho que parece pintado à mão.
É o ingrediente secreto de tortas e geleias que cheiram a avó e sabem a infância. Combina-se com morangos como velhos amantes e resiste ao esquecimento melhor que muitas lembranças. Hoje quase ninguém cultiva ruibarbo. Por quê? Porque demora a se estabelecer, porque não é cool como a kale. Mas nas cozinhas Amish, o ruibarbo continua chegando em cestos trançados, direto para a mesa, sem precisar de aplicativos nem de delivery. É uma metáfora viva, o que vale a pena leva tempo, e permanece. Alianças vegetais. Como os Amish cultivam em equipe e sem pesticidas. Muito antes de as etiquetas dizerem orgânico ou livre de químicos, os Amish já praticavam a arte da associação de culturas. Não aprenderam em cursos online, e sim com os avós, e estes com os seus. E assim por séculos. O segredo? Plantas que se protegem como bons vizinhos. Calêndulas que afastam insetos dos tomates. Manjericão que intensifica o sabor. Feijões que fertilizam o solo onde o milho cresce. Abóboras que fazem sombra protegendo a terra de ervas daninhas e da seca. Isso não é superstição, é biologia aplicada no quintal. E funciona, sem sprays tóxicos, sem rótulos complicados, apenas uma coreografia silenciosa entre espécies vegetais. Os Amish passeiam entre seus canteiros como quem caminha entre amigos. Sabem quem protege quem cresce primeiro, quem precisa de espaço e quem prefere companhia. A horta deles não é um experimento. É um ecossistema. Em um mundo que envenena para alimentar, eles continuam curando enquanto colhem. A geladeira subterrânea. O segredo Amish para conservar sem eletricidade. Antes da geladeira e do freezer frost-free, já existia algo que os Amish nunca abandonaram. O porão de raízes. Um cômodo subterrâneo. Fresco o ano todo, onde batatas, cenouras, cebolas e maçãs esperam o inverno como soldados em formação. Não há fios, não há zumbidos elétricos, apenas pedra, sombra e silêncio. Esse espaço mantém a temperatura constante, aproveitando o frescor natural da terra como se fosse uma câmara de conservação projetada pela própria natureza. Alguns desses porões têm compartimentos separados para cada cultivo, outros, prateleiras com conservas. Repolho fermentado, maçãs embrulhadas em papel, tudo feito para durar, e durar bem. Nas fazendas Amish, um porão de raízes não é luxo, é garantia. Uma despensa natural que não falha nem descongela. Enquanto outros entram em pânico com um apagão, eles simplesmente descem as escadas e jantam. A videira da abundância. Como os Amish tecem sombras com uvas. Em tempos em que pérgolas são compradas em lojas já com luzes de LED integradas, os Amish preferem outro tipo de teto, o feito de uvas, literalmente. No quintal de muitas casas Amish, vê-se um caramanchão de madeira rústica, coberto por parreiras que crescem como se soubessem que ali é o seu lar. No verão, esse arco natural se enche de folhas que filtram a luz como vitrais verdes. E pendem cachos suculentos, prontos para serem comidos, transformados em suco ou prensados em vinho artesanal. Isso não é apenas enfeite, é sombra viva, é alimento, é beleza sem ostentação. As abelhas adoram. As famílias se sentam embaixo para almoçar, conversar ou simplesmente ver o tempo passar. Em um mundo que compra a natureza em vasos, os Amish a cultivam sobre suas cabeças e nos lembram que um jardim pode ser teto, comida e alegria, tudo ao mesmo tempo. O aspargo, um investimento que colhe paciência. Os Amish não têm pressa e entendem isso muito bem com o aspargo. Esqueça as plantas que prometem frutos em uma temporada, feitas para jardineiros impacientes. O aspargo é o oposto dessa vida apressada. Não se planta hoje para colher amanhã. O aspargo é um investimento que exige anos de paciência. 3. Para ser exato, nas fazendas Amish, os aspargos não são cultivados esperando retorno imediato. As famílias que os plantam sabem que, depois de um tempo, aquele canteiro pode durar mais de 50 anos. É como um legado que passa de geração em geração. Um aspargo cultivado de maneira tradicional produz colheitas por décadas.
oferecendo aos Amish uma fonte constante de alimento a cada primavera. O que isso significa para eles? Que o esforço vale a pena. Enquanto outros esperam por tomates ou alfaces de estação, os Amish desfrutam de seus aspargos ano após ano, cultivados com uma dedicação que honra a terra e o tempo. Um lembrete de que as melhores recompensas são as que exigem paciência, algo que na vida Amish se mede em gerações, não em horas. Ondas de barro, a irrigação que flui na velocidade da sabedoria. Muito tempo antes das soluções modernas de irrigação por gotejamento, os Amish já tinham descoberto como cuidar das plantas com mínimo esforço e máximo respeito pela água. Em vez de depender de sistemas caros ou invenções complicadas, recorrem a algo muito mais simples, mas igualmente eficaz: as ondas. As ondas são simplesmente potes de barro não esmaltados, enterrados no solo com a borda superior exposta. Eles são preenchidos com água, que vai se infiltrando lentamente, de forma natural, através do barro poroso, alimentando as raízes das plantas de maneira constante. Esse método elementar é um reflexo da relação profunda que os Amish têm com a terra. Um respeito que não força a natureza, mas a acompanha. É uma técnica que mostra como os Amish entendem a autossuficiência. Não é preciso inventar algo novo quando o que já existe funciona tão bem. Em suas mãos, um simples pote de barro vira ferramenta essencial, que economiza esforço, água e tempo. Assim, as plantas continuam a crescer com menos intervenção e mais conexão com a sabedoria ancestral. O cloche. Como os Amish protegem o futuro sob um vidro. Quando o inverno insiste em permanecer e o frio ameaça destruir os brotos jovens, os Amish recorrem a uma técnica transmitida por gerações: o uso do cloche. Não se trata de estufas sofisticadas nem de plásticos importados. Nas comunidades Amish, um simples pedaço de vidro sobre uma muda é tudo o que a natureza precisa para seguir seu curso. Esses cloches são cúpulas de vidro, muitas vezes recicladas de garrafas ou janelas antigas. Colocados sobre as plantas recém-germinadas, criam um microclima protetor contra o frio e as pragas. Na primavera, é comum ver fileiras desses pequenos domos brilhando ao sol nos jardins Amish, como guardiões da terra. Esse método não apenas protege as plantas, mas também reflete a filosofia Amish de trabalho simples e eficiente. Nada de tecnologia cara ou equipamentos complexos. Apenas a compreensão dos ciclos naturais e o uso inteligente do que já está à mão. Assim, os Amish garantem uma colheita precoce, quando o resto do mundo ainda espera o clima melhorar. O balde fedorento, fertilizar com o cheiro da vida. Os Amish sempre souberam que a terra não precisa apenas de água, mas também de alimento. Em vez de usar fertilizantes químicos, eles recorrem a uma tradição que pode parecer incomum para quem não a conhece: o balde fedorento. Esse balde não é um simples recipiente de compostagem. Nele são colocadas urtigas, folhas de consolda e até restos de peixe. Enche-se de água e deixa-se descansar por semanas, até que o líquido se transforme em um fertilizante natural de poder impressionante. O cheiro é forte, quase insuportável, mas para os Amish, esse balde representa o ciclo completo da vida: decomposição, transformação e renascimento. Esse fertilizante, um verdadeiro remédio caseiro, é usado com generosidade nas hortas. E embora o aroma não seja dos mais agradáveis, os Amish sabem que o solo agradece. No fim, o que importa é a qualidade, não a aparência. Um jardim nutrido pelo balde fedorento é um jardim forte, saudável e cheio de vida. Um lembrete claro de que o que realmente vale a pena exige esforço, sacrifício e sim um pouco de mau cheiro. A trança de cebolas. Tradição que sustenta e enfeita nas fazendas Amish, as cebolas não servem apenas para alimentar a família. Elas carregam um valor tradicional passado de geração em geração. Depois da colheita, as cebolas não são guardadas de qualquer jeito em caixas de plástico. Não, as cebolas Amish são trançadas.
As famílias Amish pegam as cebolas recém-colhidas e as amarram com fios, entrelaçando os talos em longas tranças que pendem em celeiros frescos ou porões escuros. Essa trança não tem apenas valor prático, permitindo que as cebolas se conservem por meses, mas também se transforma em um belo símbolo da colheita, um lembrete visual da abundância da terra. É uma forma de arte utilitária que oferece alimento e, ao mesmo tempo, beleza na simplicidade das tranças. Nas cozinhas Amish, essas tranças de cebola pendem com orgulho, como troféus que celebram o trabalho bem feito. Hoje, é comum ver cebolas em sacos plásticos de supermercado. Mas os Amish sabem que há algo profundamente satisfatório em observar aquelas longas tranças no teto, uma prova direta de trabalho manual e amor pela vida simples. Morangos silvestres, a doçura da paciência e o sabor da tradição. Os morangos cultivados nas fazendas Amish não se parecem em nada com as frutas gigantes e brilhantes encontradas nos supermercados. Eles não são cultivados em condições controladas nem modificados para serem grandes ou duráveis. Os morangos Amish crescem devagar, em canteiros dedicados que se expandem ano após ano, estendendo suas raízes pelo solo de forma tão natural quanto a própria vida. Esses canteiros de morango se multiplicam por estolhos, pequenos ramos que brotam da planta-mãe e, com o tempo, viram novas plantas. Esse método de propagação é uma metáfora perfeita da vida Amish, crescimento lento, porém firme e contínuo. Em vez de buscar uma colheita apressada, os Amish esperam o momento certo, sabendo que a recompensa será mais doce do que qualquer fruto cultivado às pressas. O mais interessante é que esses morangos não são plantados com a pressa do mercado moderno, mas com a sabedoria de gerações que entenderam que tudo na vida leva tempo. E quando chega o verão, esses pequenos frutos vermelhos tornam-se uma verdadeira iguaria natural, com um sabor que é o autêntico sabor da terra, muito além do que qualquer morango de supermercado pode oferecer. Ervas secas. Um cantinho de sabores e aromas que falam de lar para os Amish. Cultivar ervas não é apenas questão de sabor, é questão de memória. Em suas fazendas, ervas como tomilho, orégano, sálvia e alecrim são cultivadas com cuidado. Mas o mais importante é que são secas e armazenadas de um jeito que transforma cada pequeno feixe em uma cápsula do tempo. Depois de colhidas, as ervas são amarradas em pequenos maços e penduradas com precisão nas vigas do celeiro ou em cordas esticadas dentro das cozinhas. O aroma que se desprende dessas ervas secas invade a casa, transformando cada canto em uma espécie de botica natural. Não é apenas utilidade. É um ato de conexão com a terra, com a comida e com as estações do ano. As ervas secas Amish não são apenas um ingrediente de receita. São lembranças de tempos passados, histórias transmitidas pelo perfume do alecrim, do tomilho e do manjericão seco na medida certa. Hoje, podemos comprar ervas secas em potes perfeitamente embalados, mas os Amish continuam com o hábito de pendurar as suas próprias, mantendo viva a essência de uma vida simples e autossuficiente. Compartilhar a colheita. Generosidade que cresce com o plantio. Nas comunidades Amish, o trabalho da terra não se limita à família imediata. Quando a colheita é abundante e as hortas de tomates ou abóboras explodem no calor do verão, os Amish compartilham generosamente o que têm. Não há troca de dinheiro nem aplicativos para fazer pedidos. O que existe é uma comunidade que se alimenta mutuamente, oferecendo o que é necessário sem esperar nada em troca. Quando os tomates estão no ponto, eles não são deixados para apodrecer. São colhidos, colocados em cestos e levados aos vizinhos. Abobrinhas aparecem nas varandas de quem precisa, pepinos são trocados por ovos e conservas caseiras circulam de mão em mão com carinho. A generosidade Amish não conhece fronteiras, e o escambo continua sendo um costume vivo em suas comunidades. Hoje, muitos postariam fotos da colheita nas redes sociais, mas os Amish ensinam que a verdadeira alegria não está em mostrar o que se tem, e sim em dar sem expectativas. Em seus jardins, a colheita não alimenta apenas suas mesas, mas também as de seus vizinhos.
Em um mundo cada vez mais individualista, essa generosidade é um lembrete do que realmente importa: compartilhar, alimentar e manter viva a conexão como comunidade. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar o próximo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhum conteúdo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.